You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I laughed. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. Eu me considero uma mulher forte, apesar de que hoje força tem um significado um pouco diferente. Antes eu achava que ser forte era não ser sensível, era não sofrer, expor os meus sentimentos. Hoje eu acho que força é justamente você saber se expor e ser transparente, é você se jogar, é você arriscar. Então sim, eu me considero forte. E em comparação com o homem, eu acho que a única vantagem que o homem tem sobre mim é que ele usa às vezes a força dele para me oprimir, para me diminuir. E às vezes isso acaba pesando um pouco mais, mas eu acho que a gente já está caminhando para que isso mude. Eu, como lésbica, eu comecei a perceber que eu recebia muito uma força através dessa imagem muito feminina, que eu não recebia através de homens, porque era uma coisa muito padronizada de como homens têm que agir, era uma coisa muito opressora com qualquer coisa que não fosse conveniente a eles. Então eu posso dizer que enquanto homem, o feminismo me fez ser mais forte, porque sem mulheres, homens também não são livres. Eu descobri que eu posso ser tão forte quanto qualquer pessoa. Ser feminista é não aceitar que digam que você é inferior porque você é mulher. Eu não quero que o fato de ser mulher seja uma coisa pejorativa na minha vida. E muito menos um comparativo de inferioridade. Ser feminista é não aceitar que as pessoas te achem inferior por você ser mulher. Ou que o seu lugar é na cozinha, por exemplo. E muito menos aceitar que você foi promovida só porque você é bonitinha. Sim, gosto, sempre fiz aquilo que me apetece, tomei as minhas decisões por mim, independentemente dos outros, portanto, aquilo realmente que era o meu desejo, que eu ia gostar, como me ia sentir bem, sem pensar muito naquilo que os outros vão pensar. Acho que isso que é realmente o mais importante, não é? É o que nos faz sentir depois feliz no final do dia. Sim, desde sempre, não é? Mas eu também cresci e sempre só com uma mulher, com a minha mãe, que me incutiu desde cedo todos esses valores e de nunca precisar de ninguém, de eu ser eu mesma. Acho que desde sempre, desde pequenina, que me incutiu esses valores e foi o mais importante. Portanto, essa oposição nem nunca ocorreu na realidade.
determinados lugares à noite, sair sozinha. Já repensei algumas roupas, que mesmo eu por dentro sabendo que não é a minha roupa que vai me tornar uma vítima de estupro ou algo do tipo, a sociedade ainda tem esse fardo, né? Ainda acredita dessa forma, então, infelizmente, às vezes eu repenso algumas roupas para alguns lugares que eu vou. Eu repenso se eu posso ir sozinha ou não para alguns lugares, apesar de amar sair sozinha. Engraçado a gente pensar que homens deixam de fazer o que querem, já que é um mundo de homens e eles fazem exatamente o que querem. Mas enquanto um gay é afeminado, por exemplo, e enquanto homem ainda assim, eu já deixei de cumprir desejos que pra mim eram naturais. Como vestir certas roupas, como expor certos relacionamentos que naturalmente, se não for numa ótica do homem hétero patriarcal, não é aceita. Então eu já me inibi de me expor de diversas formas. I'd have to spend a lot of money to keep a girl like you happy. Are you kidding? I'm not happy with money. You're not? No, not at all. I have money enough. You know, I don't need money from any man. Oh, No man, of course not. I do my own you're a career. very strong woman. I'll be sure of this. You can be sure. So. Há muito tempo a gente é vista como o segundo sexo, como sexo frágil. E quando eu me tornei feminista, eu tento romper um pouquinho com isso, porque eu acho que é aquela ideia do gênero, né? De atribuir determinados estigmas, determinados destinos para a mulher. Então é sempre como se ela tivesse com essa marca. Ah, a mulher é frágil, a mulher chora. E eu acho que a gente é muito mais do que isso, sabe? A gente é forte, a gente mesmo com esse destino que a sociedade impõe pra gente, a gente rompe, a gente é subversiva. Então a gente traz uma nova realidade, novos olhares, a gente enfrenta muita coisa. Então a gente fala aí de jornada dupla de trabalho, né, das mulheres que trabalham fora de casa, quando voltam também trabalham em casa, jornada tripla quando tem os filhos. Então a gente não é um sexo frágil, muito pelo contrário, né, somos um sexo muito forte. E a gente lida com muita coisa, salários mais baixos, que infelizmente a gente ainda tem essa realidade no mercado de trabalho. Então é muita gente que duvida da nossa capacidade de alcançar cargos de liderança. Então acho que envolve muita coisa e a gente precisa entender a realidade que a gente vive. Para mim não existe essa história de mulher ser mais frágil. Aliás, a mulher não é mais frágil. Se a mulher fosse frágil, não teria um filho, né? A gente carregar uma criança durante 9 meses dentro de um ventre. Minha primeira filha, ela nasceu com 4,7 kg. Então a gente não somos frágil, né? E 56 centímetros. Então como ser frágil? Não tem como ser frágil, né? Dizem que a mulher é frágil, mas não é frágil não. A mulher é mais forte e mais guerreira do que o homem. Porque o homem vai chegar em casa, vai deitar, né? A mulher não, a mulher vai chegar em casa, eu trabalho fora. Chego em casa, eu tenho que fazer minhas coisas todinha dentro de casa. Então não tem como ser frágil. E como eu me deparo quando naquela parte assim que a gente está muito emocional, né? Muito motivo por qualquer coisa, eu ganho minha fortaleza em Deus. Eu procuro sempre buscar a presença dele. Adoro louvar, adoro estar mais na presença de Deus. É daí que eu tiro minha força. É em Deus, ele é tudo pra mim. Quando eu me descobri feminista, eu entendi o que era ser mulher e eu aceitei isso pra mim. É muito difícil, desde que você nasce, ou até antes mesmo disso, você encara que ser mulher já é encarar também diversos estereótipos, diversos destinos sociais, culturais. Então, quando você se depara com isso e vê que você tem que lidar com isso pro resto da sua vida, é um peso, um fardo muito grande. Então, quando eu me descobri feminista, foi uma forma de romper um pouquinho com isso e de tentar trazer uma nova realidade. Então, eu penso muito também numa autora, Bell Hooks, quando ela fala que a militância é uma alternativa à loucura. Então, eu acho que a minha militância, o feminismo, é uma forma de sair um pouquinho da loucura da sociedade machista, patriarcal, que tende a travar a gente, né, e amarrar a gente dentro de um espaço que é o nosso destino social. Não se anula, não deixa de falar sobre coisas porque você tem medo que as pessoas te julguem ou te coloquem em posição de culpada quando você é vítima. E tenha mais carinho com quem você é e seja mais paciente com as suas questões, assim, eu acho que pra mim, com certeza eu me daria esse conselho.
Tinha uma visão muito fechada da sociedade, eu não acreditava em mim mesma, eu já saí de um relacionamento abusivo que me fazia questionar todo o tempo quem eu era, os meus gostos. Eu não sabia quem era a Marcele. Eu vivia pela vida dos outros, pela vida dos meus amigos, do meu ex-namorado, e eu sentia que eu não era eu mesma. Então, eu acho que é um lugar que às vezes muita gente se encontra, né, quando perde o seu perfil, a sua essência. E é muito gratificante perceber o crescimento que é capaz, sabe? Que as pessoas são capazes de conseguir, que elas são capazes de sair das situações que elas acham que não, que elas precisam ter força, que precisam ser muito persistentes para conseguir seguir em frente, ter novos olhares. É uma desconstrução diária, então não é fácil. A todo tempo você é questionado, você se coloca em dúvida, em pauta, mas é preciso puxar um pouquinho do fôlego para que consiga, né, ter uma visão um pouquinho melhor, um pouco mais aberta, um pouco mais realista de realmente quem você é, o que você quer fazer, quem é você no mundo, para entender o seu lugar, entender onde você pode chegar, acreditar no seu potencial. Somos um aglomerado, um quebra-cabeça montado a partir de vivências, experiências e aprendizados que tivemos ao longo da vida, e acrescente na receita a influência da cultura em que você está inserido. Entendemos as coisas a partir de quem somos, e somos a partir do que está à nossa volta. Modificar pensamentos que se tornaram verdades não é um processo que acontece de um dia para o outro. É uma luta interna e diária entre o quebra-cabeça que não quer ser desmontado e a consciência de que aquele quebra-cabeça nem deveria estar montado desse jeito em primeiro lugar. Desconstrução não é linear, é muito menos finita. Tá mais para uma montanha-russa que não para nunca. Se eu fosse homem, minha palavra teria mais valor. Se eu fosse homem, eu gostaria da mesma liberdade que eles têm. Se eu fosse mulher eu seria foda, porque tem coisa mais foda do que ser mulher? Se eu fosse homem, o que faria? Seria mais delicado, conheceria mais as mulheres. Se eu fosse homem, eu acho que eu não gostaria de ser homem, não. Porque só de pensar na possibilidade de oprimir alguém me apavora. Mas se eu fosse eu, com certeza seria eu mesma. I laugh harder, you thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser, you thought that I'd be helpless without you. But I'm smarter,